Olá, turma, tudo bem? Professor Fábio com vocês para a atividade da semana 17 e 18. Continuamos estudando os povos originários das Américas, né? E agora vamos tratar a respeito dos Incas, tá bom? Nós vimos lá os Tupis, Guaranis, Chavante aqui da América do Sul, região do Brasil. E agora nós vamos ver os povos, esse importante povo aqui que habitava a região da da América do Sul também, mas na costa oeste. Nós vamos ver já já, vou falar sobre eles. Então ocupavam o que hoje a gente chama de Peru, né, onde eles começaram aqui na cidade de Cusco, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Todo esse território. Então ó, nós temos que entender o seguinte, tá? O povo começa aqui na cidade de Cusco, no Peru, e começa a desenvolver e conquistar outros povos ao norte, ao sul, leste e oeste. Então, na língua deles, a gente sabe que o nome desse império era o Império das Quatro Direções, porque ele se expande nas quatro direções. Mas, professor, então por que ficou chamado de Inca? Simplesmente porque o governante, o imperador, o rei deste império era chamado de o Inca. Então, os espanhóis, quando chegaram aqui, passaram a chamar todos esses povos que habitavam esse império das quatro direções de Incas, tá bom? Então, essa é a explicação para a origem do nome Inca. Nós temos aqui uma grande herança na arquitetura Inca, né? Pela formação das cidades ali no cume das montanhas, né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas aqui uma cidade super importante é a cidade de Machu Picchu, que está a 2.400 metros de altitude, ou seja, 2.400 metros acima do nível do mar. Fica hoje no atual Peru, no país que nós conhecemos hoje como Peru, tá bom? Na região das Cordilheiras dos Andes. E a gente já tem uma noção em relação à forma de vida desse povo. Porque ó, percebemos que é uma região de cordilheira, de montanhas. E eles vão ter que se adequar a esse ambiente para que prospere o seu império. Mas deixei um vídeo para vocês bem legal, para que vocês possam analisar, assistir, aprender um pouco mais sobre o Império Inca. Tem bastante informação legal, tá bom? 5 minutos ali do vídeo já dá para você ficar bem afiado para a atividade. Então, dê uma assistida no vídeo, perceba lá como é que esse povo vivia, como eles tiveram que se adaptar. E tem um texto para apoiar. E se precisar, pode ter contato com o professor, pode chamar que eu estou à disposição para ajudar. Ok, galera? Tratando sobre administração, como é que esse rei, o Inca, administrava esse país, esse império, né? Não esse país, esse império. Então haviam vários grupos lá, diferentes povos que foram conquistados pelo Inca. E quando ele conquistava esses territórios, esses povos, ele passava a cobrar lá impostos, tributos, né? E esses povos eram obrigados a pagar tributos ao Inca, ao Império, né? Então a gente tem uma submissão. E como ele ia conseguir controlar todo esse território, professor? Sozinho não daria. Então o que ele fez? Ele dividia lá entre 10.000 famílias que comandavam regiões e cidades ali do Império Inca. E esses governantes, eles eram avaliados todo ano por enviados do imperador para saber como é que eles estavam cuidando dessas regiões. Se cometessem 5 faltas, eles perdiam o cargo e acabavam perdendo o poder e o controle dessas regiões. Então, havia uma organização social para que houvesse uma forma de governo onde o poder era centralizado na figura do imperador, ele comandava todo mundo, mas havia governantes espalhados por todo o império para ajudar na administração. Ok, pessoal? Pessoal, sobre a religião Inca, era uma religião politeísta, vários deuses. O próprio imperador governava como se fosse um deus, dizendo que ele era enviado do deus Sol, o deus Enki, que era o principal deus para uma região de montanha e de frio. O Sol era muito importante. Para eles, acabou se tornando, na visão da mitologia deles, como na tradição indígena, né, que representa os fenômenos da natureza, o Sol era um deus para eles, já que eles não sabiam que o Sol era um astro, uma estrela, e aí acabou, né, o Inca, o governante, se dizendo uma manifestação ou um enviado desse deus para governar todo o Império Inca,
que também era chamado de Império do Sol, mas o nome original era o Império das Quatro Direções. Ok, pessoal? Então, esse panteão vai ter vários deuses, e quando temos vários deuses, nós temos uma religião chamada politeísta, né? Politeísta, que tem muitos deuses, e esses deuses eram ligados aí aos fenômenos da natureza. Ok? Então, um destaque aqui da cultura inca é que, diferente dos povos da antiguidade, que a mulher muitas vezes era colocada como uma propriedade do pai ou do marido, lá a mulher ela ocupava um lugar de destaque na cultura inca. Inclusive, ela poderia ter sua própria riqueza, sua própria propriedade. E dentro da religião inca, a deusa Lua, Mama Aquila, que era tão importante quanto o deus Sol, né? O deus Sol e o deus Lua eram os principais deuses ali da mitologia, porque tem o Sol e a Lua, né? Os principais astros, os principais deuses dentro da mitologia inca, era também a deusa das mulheres, que cuidava em relação à maternidade e tudo, bem legal. Um problema da religião inca era a existência do sacrifício humano. Quando se precisava coroar um rei ou tinha que tomar alguma decisão muito séria, aí exigia-se sacrifício humano dentro da religião. Não é o único povo da história, haviam vários povos na Mesopotâmia, tá? na própria Ásia, aqui nas Américas, na América do Sul, com os tupinambás, que praticavam sacrifício humano. Então era uma prática aí existente em algumas culturas, e no caso dos incas, o sacrifício humano existia. Como no caso dos astecas também, nós vamos ver mais para frente. Sobre a agricultura, aí nós temos um grande destaque. Região de altitude, tá muito alto lá, montanhas que eles viviam, né? Tem campo para plantar? Não tem. Tem planície para plantar? Não tem. Então, os incas, eles plantavam basicamente milho e batata. A agricultura deles era a base da economia do império e era focada no milho e na batata. E como é que eles faziam para plantar, então, professor, se não tem campo, se não tem planícies para plantar, né? Regiões planas. Então, nós temos aqui o desenvolvimento dessa tecnologia, o terraceamento. Os incas desenvolveram essa técnica de criar terraços, e eles podiam pegar e plantar milho e batata em cada uma desses anéis, desses terraços, né? E conforme o clima ou a posição do terraço, ou a variação no sol, a estação do ano, cada terraço ficava em lugar mais apropriado, a altura, o nível. Então eles aproveitaram essa dificuldade do terreno para tornar aí uma grande vantagem para eles, né? Uma vantagem de poder explorar os terraços, a altura, a posição, para pegar mais sol, para pegar menos sol, de acordo com o que eles iam plantar e de acordo com as estações e o tempo do ano. Ok, galera? Então nós aprendemos um pouco sobre quem eram os incas, onde eles viviam, como eles eram governados, um pouco sobre o politeísmo, que é a religião deles, né? E a mitologia que eles tinham, e a forma de agricultura deles em terraço, o terraceamento, né? Feito isso, então vamos à nossa atividade. Se vocês tiverem dúvida, tem lá uns videozinhos para vocês assistirem, né? Não saiba mais. E também tem o professor. Novamente, só mandar mensagem que eu te ajudo, tá bom? Vamos lá. Na atividade, nós temos o quê? Qual era o nome original dos incas na tradição deles? Ficou fácil, né, galera? Só dá uma lidinha lá, releia, e você vai encontrar a resposta. Okay? Sobre a religião inca nós já aprendemos, né? E depois nós temos aqui uma atividade de falso ou verdadeiro. Então leia aqui a atividade, dê uma consultada lá no texto, né? E verifique se o que está dizendo em cada uma dessas aqui é fato ou é fake. Fake é falso, né? Então, se não for errado, você coloca fake. Se for verdadeiro, fato, ok? Então analisem aqui cada uma das 3 perguntas. São poucas perguntas para fazer. Novamente temos a nossa frasezinha de reflexão, né? E pessoal, qualquer coisa, estou à disposição, só chamar. Pense o que quiser pensar, mas não esqueça que você terá que conviver todos os dias com seus pensamentos. Um provérbio dos índios Dakota, né? Povos indígenas da América do Norte. Valeu, galera. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, só chamar. Tchau, tchau.